Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente falar agora de recurso contra expedição de diploma, a ação judicial eleitoral que tem nome de recurso, mas não é recurso, na verdade, é uma ação judicial eleitoral. Vamos lá. Natureza jurídica. O RCED é uma ação autônoma com natureza jurídica constitutiva negativa de efeito certificativo do diploma. E é esse entendimento, conforme razões dispostas pela doutrina, não cabe a gente fazer leitura aqui agora, mas é importante destacar é que o recurso contra a expedição de diploma, apesar do nome, tem natureza jurídica de ação eleitoral. Então vamos lá, vamos botar aqui. Apesar do nome, tem natureza jurídica de ação judicial eleitoral. Beleza? Então, apesar do nome, tem natureza jurídica de ação judicial eleitoral. Não é recurso. Vamos lá, seguimos aqui. Aqui eu diria que talvez o tópico mais importante de todos. A base legal e que vai trazer para a gente as hipóteses de cabimento. Então, recurso contra expedição de diploma, onde é que está? Está lá no 262 do Código Eleitoral, que fala assim: o recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente, vamos falar disso aqui, ou de natureza constitucional e falta de condição de elegibilidade. Então lá, hipótese de cabimento, né? Com o advento da lei tal, que promoveu alteração na redação original 262, o RCED passa a ter cabimento somente nos seguintes casos: inelegibilidade superveniente, inelegibilidade de natureza constitucional e falta de condição de elegibilidade. Então vamos lá. Cabimento. Então, primeiro aqui, inelegibilidade superveniente. Vou botar aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui, vou fazer alguns comentários. Vou botar aqui. Inelegibilidade superveniente, inelegibilidade de natureza constitucional, e por último, falta de condição de elegibilidade. Então, primeira coisa aqui mais importante, conhecer as hipóteses de cabimento. Tem que ser uma inelegibilidade superveniente, vamos falar disso. Superveniente já acontece depois. Tem que ser uma inelegibilidade de natureza constitucional. Ou então, vou trocar aqui, tá vendo? Falta de alguma condição de elegibilidade. Vamos bater nisso aqui, gente, vamos lá. Quando é que eu vou poder usar a ação judicial eleitoral chamada recurso contra expedição de diploma? Quando eu tiver uma inelegibilidade superveniente, ou inelegibilidade de natureza constitucional, ou falta de condição de elegibilidade. Mais uma vez, cara, isso aqui vai cair em prova. Quando que nós poderemos usar o recurso contra expedição de diploma? Quando eu tiver uma inelegibilidade superveniente, uma inelegibilidade de natureza constitucional ou falta de condição de elegibilidade. Tá, agora vamos continuar ali que tem mais alguns detalhes para a gente conversar. A análise da primeira hipótese de cabimento exige a correta compreensão do seu conceito, ou seja, o que se entende por inelegibilidade superveniente. Tá, superveniente, Sobral, só me vem à mente algo que vem depois, tá? Mas que mais a gente pode falar aqui? Ó,
O momento adequado para análise da capacidade eleitoral passiva, vamos lembrar dos conceitos, capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser eleito, né? É a fase do quê? Do registro da candidatura. Concorda comigo? Então, no momento que o candidato faz o pedido de registro de candidatura, é que eu vou analisar a sua capacidade eleitoral passiva. Ora, porque eu só vou registrar a candidatura de alguém se aquela pessoa tiver capacidade eleitoral passiva. Faz sentido, né? Então, vou ler de novo. Momento adequado para análise da capacidade eleitoral passiva é o quê? Fase do registro da candidatura. E nessa ocasião que a Justiça Eleitoral verifica se aquele pretenso candidato preenche as condições de elegibilidade. Lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Nacionalidade brasileira, pleno gozo de direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. Já falamos isso aqui ao longo do curso, né? Então, além de verificar as condições de elegibilidade, 14, parágrafo 3º, se não há incidência de qualquer causa de inelegibilidade, sejam estas constitucionais, 14, parágrafo 4º a 7º, ou infraconstitucionais, Lei 64 de 90. Aí, olha só, querido, isso aqui tem que estar rápido na tua mente. Porque quando você fala de hipóteses de inelegibilidade, eu tenho hipóteses de inelegibilidade previstas na Constituição, como ele já citou aqui, o 14, parágrafos 4º a 7º, e eu tenho hipóteses de inelegibilidade previstas abaixo da Constituição. Onde, filho? Na que a gente já estudou aqui ao longo do curso, a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades. Por quê? Porque a Constituição dá a possibilidade, no artigo 14, parágrafo 9º, de que lei complementar estabelecerá outras hipóteses de inelegibilidade, como a gente já estudou aqui também, tá? Então, peraí, deixa eu abrir um negócio aqui para a gente poder conversar. Vamos fazer assim, ó. Ó, fui lá para o artigo 14 da Constituição. Então, inelegibilidades de natureza constitucional. 14, parágrafo 4º. Quem são os inelegíveis? Os inalistáveis e os analfabetos. 14, parágrafo 5º. Presidente da República, governador do Estado, Distrito Federal e prefeito, no curso, poderão ser reeleitos apenas para um único período subsequente. Ué, Sobral, aqui está falando cláusula de eleição. Cadê a inelegibilidade? Ele não pode ser reeleito para o segundo período. Então, eu criei uma inelegibilidade para o chefe do Poder Executivo, que só pode ser reeleito uma vez, não pode ser reeleito pela segunda vez. Então, segunda reeleição consecutiva do chefe do Executivo. No parágrafo 6º, é a história da desincompatibilização. Que chefe do Poder Executivo, quando quiser concorrer a outro cargo, ele precisa desincompatibilizar 6 meses antes. E, por último, a inelegibilidade reflexa por motivo de parentesco. O quê? Os parentes até o 2º grau. Então, olha como é que já vai ficar melhor de visualizar isso aqui. Então, vamos botar aqui, ó. Inelegibilidade de natureza constitucional. Vamos lá aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Tudo artigo 14. Vamos lá, primeiro aqui. Parágrafo 4º. De que eu estou falando aqui no parágrafo 4º? Estou falando dos inalistáveis e analfabetos. Inalistáveis e analfabetos. Parágrafo 5º. Está falando o quê? Da segunda reeleição de quem? Do chefe do Executivo? Não pode. Só pode ser reeleito uma vez. Parágrafo 6º. Está falando o quê? Eu botei segundo aqui, é quinto. Deixa eu pegar um papelzinho aqui para apagar isso. Vamos lá. Aqui é o parágrafo 5º. Agora aqui é o parágrafo 6º. O que a gente fala no parágrafo 6º? Da desincompatibilização. E o parágrafo 7º
é a inelegibilidade por motivo de parentesco. Parentesco de quem? Do chefe do Poder Executivo até o segundo grau. Ah, Sobral, então agora está ficando melhor para visualizar. Então, no recurso contra a expedição do diploma, em que fase eu estou aqui, gente? Expedição do diploma, eu posso alegar uma inelegibilidade de natureza constitucional. Por exemplo, se o abençoado era inalistável analfabeto, ou se era a segunda reeleição do chefe executivo, se não foi respeitada a desincompatibilização, ou se existe uma inelegibilidade reflexa por motivo de parentesco. Começou a visualizar melhor isso aqui? Beleza. Tá. Vou ler de novo. Inicialmente, cabe lembrar que o momento adequado para a análise da capacidade eleitoral passiva é o quê? A fase de registro de candidatura. É o momento que a Justiça Eleitoral verifica se o pretenso candidato preenche as condições de elegibilidade. Quais são as condições de elegibilidade, gente? Nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima de 35, 30, 21 e 18, dependendo do cargo. Beleza? Tá. E se não há incidência de qualquer causa de inelegibilidade, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais? Na fase de registro de candidatura, eu analiso isso aqui? Analiso. Mas aqui no recurso contra a expedição de diploma, a inelegibilidade tem que ser de natureza o quê? Constitucional. Vamos avançar aqui. Então, no próximo parágrafo fala assim, ó, dessa forma, enfatiza que as inelegibilidades devem ser arguídas em momento oportuno. Ah, e Sobral, você vai falar assim, mas peraí, Sobral. Então, lá na fase de registro de candidatura, vamos lembrar aqui. Lembra que a Justiça Eleitoral publica o edital com os RRC, Requerimento de Registro de Candidatura? Se você, vamos lá, o partido político, por exemplo, você não, partido político, cidadão, né? Cidadão não, partido político, candidato, perdão, cidadão não. Artigo 3º da Lei Complementar 64, peraí, deixa eu ver se eu falei o artigo certo. Lei Complementar, oxe, saí aqui da tela, peraí. LC 64. Qualquer partido político, candidato, como é que ele fala lá no artigo 3º? Coligação, artigo 3º. Qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público. Isso aí, perfeito. Pode entrar com ação o quê? De impugnação de registro de candidatura, né? Que a gente já falou aqui. Lá na impugnação registro de candidatura, eu posso alegar inelegibilidade de natureza constitucional ou ilegibilidade de natureza o quê? Infraconstitucional, concorda comigo? Posso alegar os dois, né? Já quando eu chego aqui no recurso contra a expedição de diploma, só se for uma inelegibilidade de natureza o quê? Constitucional. Tá, volta lá para o material, fala assim. Então, dessa forma, enfatiza que as inelegibilidades devem ser arguídas no momento oportuno, mediante a ação de impugnação de registro de candidatura. Lembra que a gente já viu aqui? Ressaltando, inclusive, que as hipóteses descritas na Lei Complementar 64 estão sujeitas à prescrição. No contexto, as inelegibilidades infraconstitucionais, somente podem ser objeto de RCED quando surgirem após a fase de registro de candidatura. Então, superveniente é aquilo que surge após a fase de registro de candidatura. E desde que tal circunstância tenha ocorrido até a data do pleito. O TSE assevera que a inelegibilidade superveniente deve ser entendida como aquela que surge após a fase de registro e que não poderia ter sido suscitada no momento anterior, mas que deve ocorrer até a eleição. Então, vamos lá. Essa inelegibilidade superveniente é porque ela surge após fase de registro de candidatura. E tal circunstância tem ocorrido até a data do pleito. Tal circunstância tem ocorrido até o pleito. Então, uma inelegibilidade de natureza infraconstitucional tem que ser o quê, gente? Superveniente.
Superveniente é aquela que surge o quê? Após a fase do quê? Do registro da candidatura. Mas tem um limite? Sim. Até a data do pleito. Agora, olha que interessante, gente. Já a inelegibilidade de natureza constitucional, ela não preclui. Essa eu posso arguir a qualquer tempo. Percebeu? Aí vamos conseguir avançar ali, ó. Segundo o TSE, o conhecimento do fato após o pedido do registro, olha aqui, ó, não enseja a possibilidade de propositura de recurso contra a expedição de diploma. Gente, isso aqui é importante, isso aqui é cerejinha do bolo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nessa discussão aqui da inelegibilidade superveniente, ó, vou botar um asterisco aqui e vou jogar para cá. Tô na tela aqui? Tô. O conhecimento do fato. O conhecimento do fato após o pedido de registro. Após o pedido do registro, Vamos lá. Não enseja propositura de recurso contra expedição de diploma. E para quem não ficou claro ainda, de que fato eu estou falando? Fato ocorrido? Eu estou falando de fato ocorrido antes do registro de candidatura. Então, se era algo de natureza infraconstitucional, eu tinha que ter alegado até o momento do registro da candidatura. Não posso, na fase de expedição de diploma, alegar essa questão de natureza infraconstitucional, porque a inelegibilidade tem que ser superveniente. Agora, se for de natureza constitucional, meu amigo, aí não importa. Gente, só deixando claro mais uma vez aqui, não sei se isso está... Eu sei que pode parecer meio repetitivo para alguns, mas sei que para outros não é. Quando eu falo de inelegibilidade, eu só tenho dois caminhos. Tá claro isso? Ou tá na Constituição, ou tá em lei complementar. Ponto. A Constituição, ela cria as hipóteses de elegibilidade. Aqui, ó. Aqui. Ou em lei complementar, por quê? Por causa do artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outras hipóteses de elegibilidade. E qual é a nossa grande lei complementar que a gente estuda aqui? Lei complementar 64 de 90. É disso que a gente está debatendo aqui, ó. Se for inelegibilidade de natureza constitucional, querido, não tem problema se já existia. Não tem problema, vou dar um exemplo, não tem problema se já existia o parentesco que ia até o 2º grau. Lá na hora da expedição de diploma, eu posso entrar com a ação chamada recurso contra expedição de diploma, não tem problema nenhum. Agora, se for uma inelegibilidade de natureza infraconstitucional, só se ela for o quê? Superveniente. E aí, conclusão, o conhecimento do fato, o fato se tornou conhecido após o pedido de registro, não enseja propositura de RCED, sendo o fato ocorrido antes do registro de candidatura. Deu para entender que agora? Tá claro? Beleza. Vamos lá, vamos seguir. Aí, depois fala assim, ó, além das inelegibilidades supervenientes, as outras duas hipóteses de cabimento do RCED refere-se ao quê? A ausência de condição de elegibilidade, né, tá aqui, ou inelegibilidade de natureza constitucional, eu já falei para vocês. E a de natureza constitucional não está sujeita à preclusão, mesmo que pré-existente ao registro de candidatura, né? Então, não tem problema nenhum eu alegar isso aqui, mesmo que fosse um fato já anterior, já falei sobre isso. Aí, por último, as hipóteses de cabimento do RCD compreendem um rol taxativo. Então, cabimento, aqui é importante destacar também, o cabimento configura rol. O que significa rol taxativo, gente? Só tem quantos casos? 3.
Ah, posso ampliar outras hipóteses de cabimento do recurso com expedição de diploma? Não posso. Só essas 3 previstas aqui no quadro. Beleza? Aí vamos lá. Deixa eu ver se falta muita coisa aqui. Falta. Então, peraí. Então vamos fechar esse quadro e vamos fazer outro. Porque senão vai ficar bagunçado aí. Saindo aqui para você printar a tela, pode tirar o print. Vamos lá. Vamos revisar. Recurso contra expedição de diploma. Apesar do nome, tem natureza jurídica de quê, gente? Ação judicial eleitoral. O mais importante do recurso contra expedição de diploma, cabimento. Inelegibilidade, superveniente, inelegibilidade, natureza constitucional, falta de condição de elegibilidade. Fala de novo. Recurso contra expedição de diploma que tem rol o quê, gente? Taxativo. Inelegibilidade superveniente, inelegibilidade natureza constitucional ou falta de condição de elegibilidade. Inelegibilidade superveniente é aquela que surge após a fase do registro de candidatura. Mas tal circunstância tem que ocorrer até quando? Até a data do pleito. Logo, sendo inelegibilidade superveniente o requisito, o conhecimento do fato após o pedido de registro não enseja a propositura de RCED. Fato que ocorreu antes do registro de candidatura. Inelegibilidade de natureza constitucional, Sobral. Artigo 14, parágrafos 4º a 7º, por exemplo. Inalistáveis analfabetos, segunda reeleição do chefe executivo, desincompatibilização e parentesco. E por último, falta de condição de elegibilidade. Tá bom, fechamos esse quadro. Vamos lá. Então, qual é o objetivo do RCED? Tem a finalidade de desconstituir diplomas eleitorais expedidos em favor de candidatos eleitos e suplentes. Então, vamos lá. Objetivo. Desconstituir. Vamos lá. Desconstituir diplomas eleitorais. Vamos lá. Para candidatos eleitos e suplentes. Tranquilo? Beleza. Seguimos ali. Prazo para ajuizamento, bem importante isso aqui, gente. O prazo para ajuizamento do recurso contra expedição de diploma é de 3 dias contados a partir da sessão solene de diplomação. De onde a gente tira isso? Lá do 262, parágrafo 3º do Código Eleitoral, que fala assim: o recurso de que trata esse artigo deverá ser interposto no prazo de 3 dias após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período compreendido entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, a partir do qual retomará o seu cômputo. Então, vamos lá. Prazo. Três dias a partir da sessão solene de diplomação. Beleza. Ok. Vamos falar agora de competência. Ah, gente, aqui tem uma questão interessante. Porque tem uma DPF do Supremo relevante nesse assunto aqui, ó. Competência para julgar o recurso contra expedição de diploma. Então, a competência para julgamento é dos tribunais. Não tem julgamento, não estou falando
o processamento, eu estou falando direto do julgamento. Não tem julgamento de recurso contra expedição de diploma por juiz eleitoral. Então, a competência para julgamento de recurso contra expedição de diploma é originária dos tribunais eleitorais, TRE e TSE, devendo ficar a cargo da instância imediatamente superior a que realizou o ato de diplomação. Então, aí vamos lá, gente. Eleições nacionais, presidente da República. Diplomação, TSE. As eleições gerais, né? Ou seja, eleição presidencial, aí é o TSE. Eleições gerais, né? Que tem o âmbito ali estadual de votação. Então, governador, vice, deputado estadual, deputado federal e senador. Aí, nas eleições gerais, o que acontece? Eu vou ter que fazer isso também em relação ao próprio TSE. Tá bagunçado, deixa eu melhorar isso aqui. Vou ler de novo, ó. Eleições municipais, vereador, prefeito e vice. O julgamento da competência do TRE. Por quê? Porque quem expediu o diploma foi o juiz. Então, a gente vai julgar onde? No TRE. Eleições gerais, deputado federal, distrital, senador, governador e vice, e deputado estadual. O julgamento é de competência do TSE. A grande questão é na eleição presidencial. Então, vamos lá, vamos anotar aqui, ó. Competência. Eleições municipais. Prefeito, vice-vereador. Então, prefeito, vice e vereador. Vamos lá. Competência, está aqui para julgamento, para não ter dúvida. Aqui é do TRE. Por quê? Porque o TRE é a autoridade superior em relação ao juiz eleitoral que expediu o diploma. Deu para entender? Vamos lá. Eleições gerais. Aí vamos lá. De quem eu estou falando aqui? Governador, vice. Aí você tem deputado federal, deputado estadual e senador. De que é a competência? Aqui é do TSE. Por que é a competência do TSE, gente? Porque quem foi que expediu o diploma nesse caso? Quem expediu o diploma foi o TRE. Faz sentido? Só que aí, olha a treta que pode surgir aqui agora, que já surgiu na verdade. Gente, e no caso de eleições presidenciais? Por quê, gente? Porque conforme eu já ensinei a vocês aqui, nas eleições presidenciais, quem é que expede o diploma? Quem expede o diploma é o TSE. Se eu for seguir a mesma lógica, eu vou ter que subir para o Supremo, por exemplo, agora, né? Olha a DPF 167 julgada pelo Supremo. O tribunal, por maioria, tal, fixou a seguinte tese. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os recursos contra expedição de diploma nas eleições presidenciais e gerais. Então, ó, se tiver algum livro falando diferente disso, tá errado, hein, gente? Beleza? É o TSE também, conforme entendimento do Supremo, na DPF 167. Então, atenção para fins de prova isso aqui. Vamos lá, estou acabando. Legitimidade ativa para ajuizar a ação, né? Candidato, partido político, coligação e MP eleitoral, aí é a mesma lógica. E legitimidade passiva, apenas os candidatos o quê? Diplomados. Então, acho que aqui dá para botar junto, ó. Então, peraí, deixa eu botar mais para cima. Legitimidade. Ativa. É aquele padrão que a gente já viu, né? Que é o quê? Candidato, partido político, coligação e o Ministério Público. E a legitimidade passiva
o próprio nome está dizendo, candidato diplomado. Vamos lá? Tá. E os efeitos da decisão vai ser o quê, gente? A cassação do diploma e, por consequência, do mandato. Dá para botar aqui. Efeitos da decisão. Já que é o recurso contra expedição de diploma, cassação do diploma e, por consequência, né, lógico, do mandato. Aí, olha só, eu tenho uma cerejinha do bolo para dar para vocês aqui agora, mas vamos dar uma revisada. Qual o objetivo do recurso contra expedição de diploma? Desconstituir diplomas eleitorais de candidatos eleitos e suplentes. Qual o prazo? 3 dias a partir da sessão solene de diplomação. Qual é a competência para julgamento? Eleição municipal, prefeito, vice-vereador. Quem está acima de quem diplomou. Quem diplomou aqui? O juiz. Então quem julga? TRE. Eleições gerais, governador, vice, deputado federal, estadual, senador. Quem diplomou aqui? TRE. Então qual a competência de julgamento? TSE. E eleições presidenciais? A competência é do TSE também, entendimento do Supremo na DPF 167. Legitimidade ativa, candidato, partido político, coligação, Ministério Público. Legitimidade passiva, óbvio, só pode ser candidato diplomado. E quais são os efeitos da decisão? Cassação do diploma e, por consequência, do mandato. Juntos até aqui? Aí, olha só. Presta atenção que fala o artigo 216 do Código Eleitoral. Enquanto o TSE não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Ah, querido. Vamos lá. Eu vou até anotar. Vou anotar com outra cor aqui. Vou anotar de vermelho. Ó. Enquanto o TSE, perceba, o TSE, especificando, não falou TRE, não decidir o recurso interposto contra, vambora, gente, vamos lá, a expedição do diploma, vírgula, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Filho, isso aqui, ó. Eu vou até frisar aqui em azul, enquanto o TSE. Qual é a minha preocupação? A prova trocar por TRE. E aí, o que você verifica na prática? Vamos lá, gente. Estrutura da Justiça Eleitoral. Você tem aqui o juiz eleitoral, você tem aqui o TRE e você tem aqui o TSE. Todos esses praticam atos de diplomação. Mas recurso contra expedição de diploma ou é julgado aqui ou aqui. Aí vem a pergunta. Digamos que o TRE está julgando um recurso contra expedição de diploma de prefeito. Vou repetir. O TRE está julgando o recurso contra expedição de diploma de prefeito. E o TRE reconhece uma hipótese de inelegibilidade superveniente ou uma hipótese de elegibilidade constitucional e julga procedente. O prefeito pode continuar exercendo o mandato? Pode!
Pode. Aí só se tiver recurso para o TSE, e se o TSE disser, aí é que derruba. Porque enquanto o TSE não decidir o recurso e interpor com a disposição de diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Já nas hipóteses de eleições gerais e presidenciais, que já começam no TSE, o recurso com a disposição de diploma, aí cabe ao TSE decidir direto. Então, a maldade é esse aqui, ó. Eleições municipais. Porque o recurso com a disposição de diploma, aqui, ó, eleições municipais. Aqui, ó. O recurso com a disposição de diploma é aqui. E aí, uma vez que o TRE decida, já impede o exercício do mandato? Presta atenção nisso, é importante. Só quando o TSE decidir é que o candidato vai ficar impedido do exercício do mandato. Deu para entender aqui? Então, mais uma vez, enquanto o TSE não decidir o recurso interposto com a disposição de diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Vamos revisar tudo, gente? Vamos lá, que a gente já passou aqui do nosso período. Vamos lá. Vamos revisar tudo aqui. Então, recurso com disposição de diploma, apesar do nome, tem natureza jurídica de quê? Ação judicial eleitoral. Cabimento, rol taxativo, inelegibilidade superveniente, inelegibilidade natureza constitucional ou falta de condição de elegibilidade. Querido, o que é uma inelegibilidade superveniente? É aquela que surge após a fase do registro de candidatura e tal circunstância tem ocorrido até quando? Até a data do pleito. Inelegibilidade natureza constitucional, exemplo, inalistáveis e analfabetos, segunda reeleição do chefe executivo, desincompatibilização e parentesco até o segundo grau com o chefe executivo. Tá. Na inelegibilidade superveniente, o conhecimento do fato após o pedido de registro enseja a propositura de recurso com disposição de diploma? Não. Então, esse fato anterior, mas só se tornou conhecido depois, não configura inelegibilidade superveniente. Vindo para cá, objetivo, desconstituir diplomas eleitorais de candidatos eleitos e suplentes. Prazo, 3 dias a partir da sessão solene de diplomação. Competência para julgamento. Eleições municipais, quem está acima de quem diplomou, TRE. Eleições gerais, governador, vice, deputado federal, deputado estadual, senador, quem está acima de quem diplomou, TSE. E eleições presidenciais, TSE, ADPF 167. Legitimidade ativa para juizar, candidato, partido político, coligação e Ministério Público. Legitimidade passiva, candidato diplomado. Efeitos da decisão, cassação do diploma e do respectivo mandato. E para fechar, enquanto o TSE não decidir o recurso interposto com a disposição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Beleza, queridos? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Um beijo no teu coração, fique com Deus e até!